Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras falam pra gente, né? Jesus hoje nos ensina que só uma vida integrada com a fé pode nos tornar felizes. Então, que a graça, né, de Deus nos ajude nesse importante processo. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 a 22. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 a 22. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vedes a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritamos o Senhor, ou irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes do que Ele? Então, essa primeira leitura mostra para a gente que nós não podemos viver divididos, né? Nós devemos apenas realmente servir a Deus, né? Nós realmente devemos ter uma vida comprometida, né, em fazer a vontade de Deus, né? Fazer, né, o que é do agrado de Deus. Então, que a gente possa sempre realmente estar em comunhão com Ele, né? Então, nós devemos agir, né, conforme o que a gente pratica, né? Nós devemos colocar em prática o que nós falamos, né? Viver o Evangelho, né? Pregar o Evangelho e viver o Evangelho na prática também, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 6, versículo 43 a 49. Lucas capítulo 6, versículo 43 a 49. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Por que não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto? Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abafar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então, Jesus hoje no Evangelho, né, nos fala, né, que não dá para viver dividido. Nós temos de agir conforme aquilo que professamos, né? Fé e vida formam uma unidade. Se comungamos o corpo e o sangue de Cristo, devemos segui-lo de coração, né? Se não fizermos isso, né, infelizmente nós estaremos construindo a nossa casa sobre areia, como Jesus falou no Evangelho hoje. E não daremos os frutos que se esperam de nós. Por outro lado, né, quem defende com seus atos a fé que professa, né, este comunga do cálice de Cristo, né, edifica sobre a rocha, né, edifica a sua casa sobre a rocha, né, dá fruto na ordem de 100 por 1. Então, quem
quem realmente, né, defende com seus atos a fé que professa, né, coloca em prática aquilo que fala, é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Então, que nós realmente possamos, né, colocar em prática, né, o Evangelho de Cristo, fazer o que Ele nos pede para que a gente possa realmente construir a nossa casa, né, sobre a rocha. Tá certo? Então, que nós possamos colocar em prática o que Jesus nos fala, pregar e viver o Evangelho na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu me agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.